Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor. Amém. Temos sido ricamente abençoadas já. Todos nós vemos como o Espírito de Deus está tratando conosco e que nós possamos realmente ser fiéis ao compromisso que fizemos hoje, ser mães espirituais, que de fato nós nos levantemos e reconheçamos o tempo, como estamos, tempos trabalhosos, tempos difíceis, e é como disse mesmo o pastor, é tempo de guerra, e para guerrear e vencer, amém? Guerrear e vencer. Nós recebemos uma incumbência de falar sobre a Avoloide e a mãe Eunice. Você tem a sua apostila aí, pode localizar, página 39. E o texto que vamos ler é na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 7. Versículo 3 até o versículo 7. Que diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Você poderia ler o versículo de número 4? Eu leria os números ímpares e os irmãos, as irmãs leriam os números pares. Então, li o 3, que é o número ímpar. Você lê os números pares e assim vamos ler até o versículo 7. Por favor, versículo 4, podem ler? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Glória a Deus. É sempre muito bom, é um privilégio estar aqui, mas entendo também a grande responsabilidade que temos, e como estamos vendo o mover do Espírito nesse tema tão necessário, tão pertinente, tão importante. Acabamos de ouvir uma palavra que eu espero que o Espírito Santo esteja alinhando também aqui os nossos pensamentos, para que tenhamos uma continuidade, façamos essa conexão com a mensagem anterior. E estou vendo que, de fato, nós precisamos, irmãos, falamos aqui de mães espirituais. Somos mulheres edificadoras. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas é fato que existe a tarefa para os edificadores. É Deus o que tem um propósito principal, que já nos guia, que já nos mobiliza, que já nos move, para que façamos e cumpramos o seu plano dentro deste propósito dele. Então, precisamos mesmo de entender que somos mães espirituais, construtoras, edificadoras. E sabe, a palavra de Deus diz que quando Josué morreu, tragicamente, o povo de Deus começou a adorar Baalins, Astarotes, porque eles esqueceram do Senhor. Não houve quem fosse formando novas gerações e influenciando, e o povo de Deus, cada um fazia o que queria.
Então nós vemos de novo que precisamos continuar fazendo essa tarefa de edificar, de construir essa maternidade espiritual como servas de Deus, que Deus nos chamou para com este propósito, para que nós possamos desenvolver a nossa tarefa. Então, diante de tudo que já ouvimos aqui, as demandas, os desafios, cada dia maiores, e não é novidade, porque o próprio Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Ele mesmo também disse que nos últimos dias o amor de muitos, noutra versão diz, de quase todos esfriaria. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele disse que o Espírito expressamente diz que muitos abandonarão a fé. Então vivemos esses tempos trabalhosos, difíceis, e já tão bem informados na primeira preleção através do pastor Júnior. Quanta coisa difícil, irmãos, mas Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, para sempre. O Deus que nos guardou, a nossa geração, Ele vai levantar, vai continuar levantando o exército, porque Ele é o mesmo Deus, o seu propósito continua, o seu poder é eterno, a sua ação, Deus age, Deus opera. Então, não tenhamos medo, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de fortaleza. Espírito de fortaleza. E nós vemos, assim como Deus levantou Eunice, Lloyd, e vejam que não era um tempo fácil. Eu sei que hoje está mais difícil, mas sempre houve problemas. Joquebede, todos que querem de fato cumprir o propósito de Deus na sua vida, eles, como diz a palavra, todos os que querem viver piamente, padecerão perseguição, aflição. Então, é tempo mesmo de reconhecermos essa necessidade de guerrear e de batalhar. Então, vejam, o primeiro versículo que lemos, o versículo de número 3. Então, diante de todas as suas dificuldades, a pergunta que fica é, afinal, como influenciar esta geração corrupta, corruptora? E aqui nós vamos ver que essas mulheres, pela fé, elas venceram. Então, Paulo começa dizendo que desde os seus antepassados, que ele serve com consciência pura, e sem cessar ele faz memória de Timóteo nas orações noite e dia. Então vejam a importância de influenciar gerações, desde os seus antepassados, seus progenitores. Sabe que Paulo vem do judaísmo, as raízes dele são da religião judaica, e ele faz essa continuidade com o cristianismo, até porque na revelação os profetas, a plenitude da revelação profética se cumpre exatamente em Jesus Cristo. Então ele faz essa continuidade. É fato que ele se converteu a Cristo, mas ele faz essa referência que desde os seus antepassados, então ele estudava exatamente o Antigo Testamento, os princípios que estão lá. Então eles esperavam o Messias. No cristianismo também nós continuamos esperando a segunda vinda de Cristo. Eles criam na ressurreição, nós também cremos. Enfim, Paulo diz que os seus antepassados influenciaram ele. Então isso é o cumprimento daquilo que Deus exige, de que cada pai deve repassar a sua fé, os ensinamentos das Escrituras para os seus filhos. Então a primeira influência que vemos aqui é exatamente os antepassados de Paulo. Mas vamos focar aqui em Eunice e em Lloyd. Na verdade, a influência de Lloyd e de Eunice. Nós vemos aqui, no versículo de número 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, e que habitou primeiro na tua avó Lloyd.
e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então vejam, 3 gerações. A vovó Lloyd, a mamãe Eunice e o missionário Timóteo. Servo de Deus, 3 gerações. E tudo começou, como diz Paulo, numa fé não fingida. Ele diz em relação a Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Então Timóteo tinha essa fé sincera, sem fingimento, uma fé que nessas cartas de Paulo a Timóteo, nós vemos muito bem a fé objetiva, o objeto da fé de Timóteo, Deus, Jesus Cristo, a verdade do Evangelho, as Escrituras, porque ele havia sido ensinado das Escrituras. Então era uma fé objetiva, mas também subjetiva. Era a fé que ele tinha e que não era uma fé representativa. O original mostra realmente que ele não era como um ator. Não havia hipocrisia, era uma fé sincera, porque nós sabemos que é possível a pessoa viver muito tempo na igreja fingindo, fé fingida, uma fé religiosa. Jesus falou também disso no Mateus capítulo 23, quando fala da fé dos fariseus, que eram como sepulcros caiados. Então, hipócritas, uma fé fingida, não era o caso de Timóteo. Timóteo tinha uma fé sincera. Timóteo tinha uma fé verdadeira. Que nós possamos também ter essa fé que é mais preciosa do que muito ouro. Quando Paulo fala para Timóteo, ele diz, Timóteo, muitos já deixaram a fé, porque se iludiram com o dinheiro, com a cobiça. Mas, Timóteo, não faça isto, porque a fé, segundo Pedro, é muito mais preciosa do que ouro. Infinitamente mais. Foi dito aqui que é melhor que seu filho não tenha um diploma e caminhe para o céu, do que com diploma ele vá para o inferno. Nada contra diploma, mas o que é que está sendo colocado? É o diferencial, é confrontar. O que é que vale mais? É o ouro ou a fé sem fingimento? Esse é o grande problema que estamos trazendo aqui. Temos que pensar nisso. Onde está a preciosidade? Onde está o maior valor? Às vezes nós estamos invertendo de fato os valores, mas é preciso entender que não tem nada mais precioso do que a fé não fingida, a fé verdadeira, que garante, mediante a fé, nós estamos guardados. Mediante a fé, nós vamos vencendo o mundo. Quem vence o mundo? A nossa fé. A vitória que vem pela fé. Foi dito, é tempo de guerra, mas vamos combater o bom combate, como disse Paulo. Timóteo, combate o combate da fé. Toma posse da vida eterna. É o combate da fé. E quando Paulo, nas suas últimas palavras do capítulo 4 dessa segunda carta, ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então a fé, irmãos, é muito preciosa. Que nós possamos realmente ter essa fé não fingida, essa fé verdadeira, que assim como Pedro chamou de fé preciosa, Judas chama de fé santíssima. A fé que uma vez nos foi dada para a batalha. Judas fala isso claramente. A fé que uma vez nos foi dada para batalhar. Esta fé santíssima, esse dom precioso que o Senhor tem nos dado, que nós possamos valorizar, desenvolver
manter esta fé de forma persistente, constante, perseverante, perseverando na fé. Assim como para Judas era a fé santíssima, para Pedro a fé preciosa, para Paulo é a fé que garante do início até o fim a justiça, porque o justo viverá da fé. Vamos dizer isso forte: o justo viverá da fé. Abacuque falou, Paulo repetiu, o escritor da carta aos Hebreus também repete em Gálatas, porque é o nosso estilo de vida. Numa cultura mundana que cada vez mais nós vemos descer nesse rio, essa bancarrota, mas a igreja continua crendo. A igreja continua acreditando a nossa fé para batalhar. Então, batalhando pela fé que uma vez nos foi dada. Então, a fé sem fingimento. E, sabe, disse que foi Lloyd, a avó. Essa fé primeiro habitou em Lloyd. Essa fé que Timóteo tinha, sem fingimento, primeiro a sua vovó, depois a sua mamãe, Eunice. Quantas avós nós temos aqui? Temos muitas vovós. Já foi dito muito bem, né? Estamos só refrescando aqui, trazendo a memória. A tarefa é também da avó. Como disse, o Deus de Lloyd, o Deus de Eunice, o Deus de Timóteo. Essa visão do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É o plano de Deus. Não é somente uma salvação individual. Não, Deus vê além. Ele quer uma descendência consagrada. Ele quer que nós estejamos gerando filhos, não somente filhos biológicos, mas filhos para a sua glória, filhos para o serviço, filhos para dar continuidade ao plano e o propósito de Deus de salvação para este mundo, porque Deus quer que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 3 gerações. Então, primeiro habitou na vovó Lloyd, depois na mamãe Eunice e finalmente em Timóteo. E vejam a responsabilidade que nós temos, a Bíblia toda, né? Porque Abraão foi escolhido, porque Deus sabia que ele haveria de governar a sua casa. Gênesis capítulo 18, Deus tinha propósito ao escolher Abraão, e assim também Deus escolheu Lloyd, Deus escolheu Eunice, para que através delas Timóteo fosse esse instrumento de Deus. Nós vemos que a fé que elas ensinaram, qual foi o objeto da fé? Foi uma religião. A Bíblia é muito clara. Vejam aqui do versículo de número 15, capítulo 3, da segunda carta a Timóteo. Essa carta, tanto a primeira como a segunda carta, elas fazem uma conexão, e é um dos livros que mais fala dessa fé objetiva, a fé nas Escrituras, a fé na verdade do Evangelho, a fé em Jesus Cristo. E vejam como Lloyd e Eunice ensinaram, qual foi a cartilha que elas usaram. E disse Paulo, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então elas ensinaram o que estava no coração delas. Por isso que diz, habitou primeiro esta fé em Lloyd, e também em Eunice, e habita também em ti. O que era que elas tinham no coração, era o que elas passavam.
Elas ensinaram as sagradas letras. Elas ensinaram a palavra de Deus. É isso. Às vezes nós nos preocupamos tanto, não é, com os nossos filhos. E que bom, a responsabilidade não é só espiritual. É a formação de forma geral, intelectual, social e espiritual. Mas devemos fazer isto sem esquecer aquilo. Devemos cuidar das tarefas escolares, de mandar os nossos filhos, mas nunca esquecer de ensiná-los também aquilo que a vovó Lloyd e a mamãe Eunice ensinaram, as sagradas letras, e habitava no coração delas. Na verdade, a fé que habitava no coração delas era a fé na palavra. Você sabe que a palavra é a palavra da fé. E a fé e a palavra têm que andar misturada. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, salvo engano, diz que muitas pessoas ouviam a palavra, mas não misturavam com a fé. Por isso que não havia resultados. Mas elas tinham a fé não fingida. E elas ensinavam a fé era na palavra. Então é isso que nós temos que fazer também, dar esse foco nas nossas casas, a palavra, assim como lá no Antigo Testamento foi ensinado a colocar nos umbrais. Quantas vezes nós estamos sempre colocando, né, versículos, deixando livros sobre missionários, a Bíblia, quanto material rico que nós temos hoje e que podemos disponibilizar para os nossos filhos, para os nossos netos. Primeiro habitou no coração delas. Sabe, queridas, muitas de nós às vezes não conseguimos o intento de ter filhos servos, filhos salvos, filhos santos, filhos servos de Deus, porque no nosso próprio coração ainda não habita. Você sabe o que é habitar no original aqui? É deixar integralmente. É casa. Vem de oikos no original, casa. É deixar a casa integralmente. Então, habitar na casa, viver na casa, exatamente no original, diz assim, fixar residência. Então, nós temos que deixar que a fé, que a palavra misturada com a fé, é palavra e fé, não é uma fé oca, não é uma fé em algo que a gente não sabe em quê. Precisamos de saber em quem nós cremos, conhecer, não é? Quem é o Deus que nós cremos, não é? Essa fé tem que ser como aquela fé de Abraão. A fé, o que é que significa a fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. A fé torna substancial algo que ainda não existe. Aquilo que foi dito, fala pela fé. Fala pela fé, a fé no Deus que ressuscita mortos. Esse tipo de fé que vai fazer a diferença, primeiro dentro do meu coração. Deuteronômio 6 é muito claro. Primeiro vocês, pais, depois vossos filhos, depois vossos netos. Então muitos de nós ainda não deixamos que essa fé habite, fixe residência, e essa fé na palavra de Deus. E às vezes misturamos com ídolos modernos, os ídolos de hoje. Disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quantos deuses, quando a gente lê o Antigo Testamento, além de ler Josué, então quantos deuses que eles lançavam mão ao invés de ter fé no Deus vivo, no Deus que os libertou do Egito, no Deus que perdoa nossos pecados. Então precisamos fixar no nosso coração a palavra, a fé na palavra. Tantas crenças, quantas coisas nos dispersamos hoje, quantas fantasias, ilusões, e por que não dizer, muitas de nós, o exemplo que damos para os filhos é aquilo que a gente está combatendo.
De manhã, de tarde, de noite, a hora que seu filho procura, você está no Facebook, não é? Às vezes o filho grita: mãe, 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 espera aí, o que é que a mãe está fazendo? Mandando mensagens, muitas vezes vazias, ocas. Precisamos, irmãs, de compromisso com a palavra. Compromisso habitava no coração delas, por isso que elas repassavam para os seus filhos. Aprender a palavra, obedecer a palavra, aquilo que Esdras fazia, não é? E como nós precisamos fazer, ler a palavra, meditar na palavra, praticar a palavra, ensinar a palavra, a partir de casa, dos nossos filhos. Então essa fé que existia no coração de Timóteo, essa fé verdadeira, que da sua formação espiritual, a sua avó e a sua mãe participou de forma ativa e de forma correta, muito intencional. Elas ensinavam as sagradas letras e uma fé verdadeira. Quantas querem mais palavra e mais fé? Digam amém. Amém. Fixar no coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Oh, quanto amo a tua palavra, e ela é mais doce que o mel. É isso que os seus filhos veem, é isso que eles veem em você. Eles estão vendo você com a palavra, seu compromisso com a palavra, ou seu compromisso com o celular, ou coisas que o valham, tablet, computador. Não é que a gente não use. Hoje eu nem me imagino mais sem um computador e sem um celular. Isso é verdade. Mas usando da forma correta, administrando de forma ideal e, sobretudo, dando exemplo para os nossos filhos e que eles vejam também. Vejam o que é que você está vendo. Às vezes até você tem que se justificar. Olha, eu estou lendo aqui a palavra no celular. Do jeito que o pai às vezes precisa vigiar o filho, você pensa que o filho também não lhe vigia, não? Ou não? O filho está vendo também o que você está fazendo. E quem sabe já está lhe imitando. É muito sério isso. Timóteo, irmãos, ele tinha muito o que aprender com sua mãe e com a sua avó. Que nós possamos ser também, não é? Essas mestras do bem. Tito diz, aliás, Paulo instrui a Tito e diz: Tito, que as mulheres sejam mestras do bem. Então nós precisamos ser estas mestras para os nossos filhos, para os nossos netos, ensinando, tendo fixado no nosso coração a palavra de Deus, essa fé na palavra, que os nossos corações de fato sejam cheios. Aqui diz que habitou a fé, mas quando você vai para Efésios, Paulo diz que habite Cristo nos vossos corações pela fé. Quando você vai para Colossenses, diz que habite a palavra de Deus no vosso coração. Então é muito repetitivo. O que o Senhor quer é o nosso compromisso com a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer filhos salvos, quer filhos santos, quer filhos servos, santifica-os na palavra. Leva-os à palavra. A mãe deve ser a primeira, não é ensinar, a educadora, os pais. Mas como nós estamos aqui numa palavra direcionada para as mulheres, então nós devemos ser as primeiras mestras, não é? Dos nossos filhos, e sempre continuar nessa tarefa. Então, que habite a palavra no nosso coração. O resultado, irmãos, desse trabalho intensivo, desse trabalho perseverante dessas duas mulheres, nós podemos ver já no ministério de Paulo. O ministério de Paulo foi marcado, você sabe que Timóteo foi um menino tão bem formado. Ele não tinha pai crente.
A mãe dele era uma judia convertida. E o pai, possivelmente incrédulo, que era grego. Você pode dizer, porque você não sabe. Lá em casa eu ensino uma coisa, o marido diz outra. Pois eu tenho uma notícia. Essa mulher, que esse filho, era festa e fingimento. O marido dela, possivelmente, era incrédulo. Então vejam que a palavra de Deus realmente nos ensina de forma integral. Então, era um marido incrédulo. Eu sei, não é? Eu acho que é difícil mesmo você ter que ensinar uma coisa e o marido ensinar outra. Mas a Bíblia nos mostra aqui um filho que foi um exemplo. Você sabe, o apóstolo Paulo, ele tinha muitos na equipe missionária dele. Mas sabe o que é que ele diz em relação a Timóteo? Lá em Filipenses, ele diz: Timóteo, eu não tenho ninguém igual a você. Porque os outros buscam o que é deles, mas você busca o que é de Cristo. O que é que Timóteo diz? O que é que Paulo diz? Timóteo, você é incomparável. Aleluia. Não tem com que ele comparar. Vejam, irmãs, que o resultado do trabalho de Ló e de Eunice se reflete no ministério de Paulo, se reflete na igreja. É tão importante você ver as cartas de Paulo e Timóteo. Das 13 cartas de Paulo a Timóteo, apenas 3 ele não cita Timóteo. Vê a relevância? Eu acredito que Timóteo era o número 1 para Paulo, porque ele era um incomparável. De fato, irmãs, colher, semear com lágrimas, mas vai colher com alegria. Vai colher com alegria. Então o resultado, as muitas igrejas, não é? A evangelização da Ásia, da Europa, um jovem missionário. Timóteo não era apóstolo, Timóteo era um crente, Timóteo era um missionário. Timóteo era um servo que estava ali sempre junto com Paulo, e o resultado do seu trabalho, aquilo que Deus diz em relação a Jesus, em Isaías capítulo 53, que o fruto do seu trabalho ele verá e ficará satisfeito. Aquilo que o salmista diz no Salmo 126, quem leva a preciosa semente andando chorando, voltará sem dúvida trazendo com alegria. Nós como mães, nós como avós, também vamos ter muita alegria. Diga assim: eu quero ter muita alegria. Eu quero ter muita alegria. E a tua esperança não será frustrada. Aleluia! Aleluia! A tua esperança não será frustrada. Assim como Ló e Eunice puderam alegremente ver o seu filho, o seu neto, você também, nós veremos o fruto do nosso trabalho. Mas, queridas, aqui no texto também fala do trabalho da igreja, porque às vezes podemos ter aqui muitas mulheres que não são mães, ou que tiveram mães, ou que tiveram filhos e nem sabem onde eles estão. Eu estava atendendo uma senhora lá no nosso projeto social, fazendo uma consulta, e ela dizia para mim, eu dizia: tudo bem com você? Era dia perto da Semana das Mães, a gente estava comemorando. Ela disse: não, eu tenho uma tristeza grande. Por quê? Porque eu sou mãe, mas nunca vi meu filho, quer dizer, não conheço, não sei onde ele está. Às vezes eu tenho vontade de colocar na TV para ver se acham. Eu disse: descanse, porque o Senhor sabe, o Senhor cuida, ore por ele. Não se preocupe muito em vê-lo, não é? Porque a fé é a certeza das coisas que a gente nem está vendo. E sabe que Deus pode estar operando. Então, às vezes, uma mulher que tem filho, mas nem sabe onde ele está. Outras vezes nunca teve filho e está aqui. Então há um trabalho para você também. Paulo, representando a igreja, ele participou da formação também de Timóteo. Sabe, irmãos, sempre é esse trabalho. A formação, primeiro no lar, depois a igreja. Precisamos também de uma igreja competente, de uma igreja que saiba de todos esses desafios que foram falados aqui hoje e se levante como igreja também para batalhar.
não somente como mãe, porque às vezes você tem outras pessoas na igreja que não são seus filhos biológicos, mas que precisamos também lutar por eles. Quantas vezes no ciclo da oração nós estamos trazendo nomes de pessoas que a gente nem conhece, mas a gente se levanta naquela batalha espiritual pela fé, para a vitória daquela pessoa. Então Paulo, representando o trabalho da igreja, Paulo era um intercessor. Ele disse: olha, eu oro por você de dia e de noite. O intercessor de Timóteo. Paulo era mentor de Timóteo, ele ensinava. Ele era mestre da verdade e da fé, como ele mesmo diz para Timóteo, que ele foi levantado como doutor, como mestre, para ensinar a verdade e ensinar a fé. Então Paulo também tinha um vínculo de amizade. Era amigo de Timóteo. Ele chama meu amado filho na fé. Então, o que tudo indica, né? Nós sabemos que ele tinha uma formação judaica, Timóteo no seu lar, era um judia que se converteu ao cristianismo, e Paulo agora estava discipulando, e com certeza Timóteo foi convertido ali, não é? Através do trabalho de Paulo. E a gente vê isso em Atos 16, com a chegada de Paulo ali, e Timóteo já vai na viagem missionária com Paulo. Então o trabalho da igreja, não somente de nós como mães, mas como membros do corpo de Cristo, todos nós somos chamados a fazer esse trabalho. Então Paulo, amigo, a amizade, eu me lembro das suas lágrimas, momentos de oração junto, discipulado, orando, intercedendo, lembrando-me de ti, dizia Paulo, trazendo à minha memória, eu desejo muito ver-te, isso é o verdadeiro discipulado, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. E Paulo continua ensinando a ele, e diz no versículo 6, por esse motivo eu te lembro, que avives o dom de Deus que há em ti. Avivamento, despertamento, como precisamos ser esses instrumentos de Deus na igreja. Vejam que Timóteo era um menino muito bem ensinado, mas ele era um jovem doente. Várias vezes Paulo faz referência a isso. Era um jovem tímido, várias vezes também tem isso, mas era um jovem que tinha o apoio da igreja, na pessoa de Paulo, dos irmãos. Então, nós precisamos como igreja, também dizer uma para a outra, quem sabe, naquela oração que fizemos aqui, agora, pelas mães, um avivamento, desse dom da maternidade espiritual. Peço que o Senhor avive o dom que já está em você, que já está em nós. Nós precisamos reavivar, sabe, irmãos? A igreja parece que em meio às lutas, ela busca mais o avivamento. A história dos avivamentos fala muito disso. Uma igreja muito bem obrigada, muito bem relaxada, no mundo não. Não é assim que o Senhor propôs. Nós precisamos mesmo de entender que o mundo não é o nosso lugar. Nos desprender disso aqui. Que estamos aqui, mas do mundo não somos. Que somos inimigos. Nós somos amigos de Deus. E não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo. Então precisamos desse avivamento. Eu acho que está chegando a hora da igreja entender que já é tempo de tomar o escudo da fé. A fé é o escudo. A fé faz parte da armadura de Deus. A fé faz parte do fruto do Espírito. Então, para o combate, precisamos, Paulo diz, reaviva, desperta. Diga para a sua companheira, reavive o dom da maternidade espiritual. Reavive o dom. Desperte. Eu gosto, não é, do cântico de Débora. Porque Débora diz assim, desperta, Débora,
Fala você também. Eu vou dizer, desperta Gilvanete. Aí você diz seu nome. Desperta Maria, desperta Patrícia. Vamos lá. Desperta Gilvanete. Que lindo! Vamos fazer de novo. Reaviva o dom que há em você, que Deus te deu. Usa as ferramentas, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Reavivemos o dom de Deus que está em nós. E vejam que ainda que ele já estivesse integrado na obra, avivado, reavivado, precisamos de a cada dia desenvolver essa fé, não deixar, não é que fiquemos cada vez com menos fé, não, mas que possamos reavivar esse dom, como disse Paulo, reavives o dom que há em ti, porque Deus não nos deu espírito de temor, de covardia. Escutem, queridas, primeiro, formação familiar. Como conquistar, como influenciar novas gerações. Então, primeiro, a formação familiar. Os antepassados de Paulo, a avó Lloyd, a mãe Eunice, repassando de geração em geração a palavra e a fé. Paulo, a igreja. Mas se houvesse tudo isso e não tivesse a presença do Espírito Santo na vida de Paulo, na vida de Eunice, na vida de Lloyd, na vida da igreja, que seria de nós? Não haveria, por isso que é importante aqui a presença do Espírito Santo, que é um espírito de fortaleza, de força. Não é uma força bruta. Não é uma força atrevida, é uma força amorosa. Então, queridas, vamos encerrando. Então, o Espírito, nós contamos, não somente que eu sou mãe, não, eu sou vó, não. Quem sou eu? Se não for o Espírito Santo de Deus na minha vida, quem sou eu? Se não houver a ação da palavra, a minha fé na palavra e o Espírito, a palavra é Espírito e vida, há toda uma conexão. Então nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que Paulo diz, olha, você não pode ser covarde, você não pode ter temor, você não pode ter timidez, porque Deus te deu o Espírito de fortaleza. Você recebeu do Senhor, não somente o Espírito Santo, que Ele é santo, mas também o Espírito de fortaleza, de ciência, de conhecimento, de amor. O amor vai exatamente nos direcionar a usar a força de forma correta, porque o amor tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, o amor é benigno. Então você vai nessa força do Espírito Santo, mas vai esperando com benignidade, na ação de ganhar os seus filhos, de comunicar a sua fé, de comunicar a palavra, de levá-los ao Calvário, de levá-los ao Pentecostes. Você vai na benignidade, bondade, que o amor, a misericórdia, como precisamos disso. Misericórdia é ter um miserável no coração. E se esse miserável que está no pecado é seu filho, o seu coração se dilata. Eu creio que o Espírito Santo vai atuar na nossa vida de forma nunca vista, irmãos. Nós esperamos, está havendo um avivamento satânico, isso é notório, todo mundo sabe disso. Um avivamento satânico, igrejas de satanistas, pessoas, um avivamento satânico, sem problema, cada um cuida da sua casa. E nós vamos fazer o quê? Precisamos de um avivamento do Espírito Santo. Precisamos urgentemente, para guerrear esta guerra.
é com fé, no poder do Espírito Santo. Então, o amor do Espírito Santo, como precisamos desta compaixão. Aquilo que o pastor Júnior disse, quando olhar para o seu filho que está bêbado, não veja como um bêbado. E isso muitas vezes, não somente com o filho, né? Estou falando da ação da igreja também. Quando a gente não tem a compaixão, se vê um bêbado rolando no chão, a vontade é dar um chute nele, para ele rolar mais. Mas quando a gente tem a compaixão de Deus, é diferente. É diferente. A gente vê como uma criatura de Deus e vê que Deus realmente, imagem e semelhança de Deus, embora transtornada, diferenciada, mas é. E a gente vê como aquele que Jesus morreu pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Então ele também é amado por Deus. Compaixão. Precisamos deste amor, dessa misericórdia. Mas também diz que o Espírito é de autocontrole. Eu acho que nós como mães, nesse processo de ganhar os filhos e os netos, essa faceta, esta dimensão do Espírito Santo é muito necessária. A moderação, o autocontrole, o equilíbrio. Eu devo dizer o quê? Que hora será melhor? Deu para entender? Buscar a direção, ser guiada pelo Espírito. Deixa o Espírito de Deus te guiar nesse processo de ganhar os teus filhos. Eu gosto muito lá com as irmãs, eu digo, os nossos filhos, o nosso desejo é 3S. Filhos salvos, filhos santos e filhos servos de Deus. Agora é um processo que depende de nós, mas se o Senhor não edificar, se o Espírito Santo não estiver conosco, nos guiando, nos mobilizando, nos orientando, então nós precisamos da ação, da presença do Espírito Santo na nossa vida, desse processo de ser mães espirituais. Quantas querem mais do Espírito de Deus? Enche-nos, Senhor, enche-nos do teu Espírito, Espírito de fortaleza, Espírito de amor, Espírito de autocontrole, de equilíbrio, força moderada, força amorosa, força sábia, e Deus certamente nos dará filhos. Nós precisamos de muitos Timóteos. Onde estão os novos Timóteos? Eu não queria fazer essa pergunta. Eu quero terminar com uma pergunta. Onde estão as Lloydes? Onde estão as Eunices? Olha, tem mão se levantando ali. Onde estão? Assim como o pastor Júnior, não é? Fez aquele juramento. Eu queria só que você dissesse assim, as vovós: eu quero ser como Lloyd. E as mamães: eu quero ser como Eunice. E sabe, irmãs, nós podemos ser mais ainda, porque os tempos estão mais difíceis. A gente vai buscar ainda mais, amém? A gente vai buscar ainda mais. Então, onde estão as Eunices? Depois que aparecerem as Eunices, e as Lloydes e as Eunice, certamente Deus vai levantar um exército de Timóteos. E nós vamos ver as missões, não é? A obra missionária, homens que não busquem o seu próprio prazer, como Paulo ensinava a Timóteo, mas que possam buscar o que é de Cristo. Homens comprometidos com Deus, com as missões. Temos tanto. Amanhã é o dia, chama DIP, não é? O domingo da igreja perseguida. Nós temos tantos desafios, precisamos tanto de Timóteos. Uma Coreia do Norte, número 1, a Somália, número 2, em perseguição aos cristãos, Iêmen, número 3, Eritreia, número 4, Líbia, Irã, tudo isso em primeiro lugar em perseguição, pelo menos 11, Paquistão, Sudão, Afeganistão, Índia, 11 primeiros, são 50, em perseguição aos cristãos.
Precisamos de orar e pedir a Deus que levante pessoas com esse espírito de fortaleza, de amor. Os nossos irmãos estão morrendo lá, sendo perseguidos. E nós precisamos de lembrar deles e pedir: Senhor, levanta homens como Timóteo, me faz um Aloide, me faz um Eunice, para que eu possa ver Timóteos sendo realmente gerados, homens que tenham compromisso com Deus, compromisso com a sua obra. O tempo é difícil, mas Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém.